Em nome do museu, eu agradeço a presença do público e hoje temos uma mesa de conversa intitulada Corpos, Educação e Possibilidades Múltiplas de Educar-se, no qual teremos contato com noções de corporeidade a partir do campo da educação, tocando em assuntos como consciência corporal, ética de cuidado, infância e possibilidades de educar-se. Nossos convidados são Marinelma Garanhani, professora, pesquisadora e coordenadora do grupo de pesquisa Educa Movimento, que integra o núcleo de pesquisas em infância e educação infantil da Universidade Federal do Paraná. Ana Cristina Zimmermann, professora, pesquisadora e uma das coordenadoras do grupo de estudos PULA, no Centro de Estudos Socioculturais do Movimento Humano da Universidade de São Paulo. E Marcos Aurélio Taborda de Oliveira, também professor, pesquisador e coordenador do núcleo de pesquisa sobre educação dos sentidos e das sensibilidades, NUPES, da Universidade Federal de Minas Gerais. Então eu passo a palavra à Marinelma e podemos começar daí. Alô, tá funcionando. Bom, boa noite a todos os presentes aqui. É um prazer enorme estar aqui nesse momento. Agradeço o convite feito pelo Felipe, em nome do Museu Paranaense, deste evento. E também agradeço aos colegas, né, amigos, o Marcos e a Ana, por estar compondo comigo esta mesa hoje, e a vocês que também vão compor com a gente essa conversa. Então, a ideia é que a gente faça uma conversa, né? Eu não vou falar muito, até para que a gente tenha um tempo maior para poder trocar ideias, reflexões sobre esse tema, né? Um tema bem interessante, abrangente e que dá possibilidades, como o próprio tema diz, de falar várias coisas, ok? Então, corpo, educação e possibilidades múltiplas de educar-se. Quando o Felipe nos convidou, enfim, conversamos, então a minha proposta foi trazer esse tema para o campo da educação da criança, né, e suas infâncias, porque é um tema que eu pesquiso, que eu estudo, tenho uma vasta experiência na formação de professores para criança, principalmente a criança pequena. Quando eu falo criança pequena, é um termo que a gente usa para se referenciar à criança, ao bebê, né, a criança de 0 a 2 anos, que a gente diz que é os nossos bebês, e a criança até mais ou menos de 5, 6 anos, que são as crianças da educação infantil. Os bebês estão também na educação infantil, né, mas a gente sabe que essas crianças de 4, 5, 6 anos já estão nas escolas, né. Quando eu falo nas escolas, eu estou falando na escola do ensino fundamental, né, porque nós temos também as escolas dos bebês, que são as nossas creches, enfim, as nossas instituições de educação infantil. Mas, eu vou trazer, algo um pouco mais abrangente, né, que é tentar, então, pensar as possibilidades múltiplas de educar o corpo criança, né. Então, a gente vem, pensando, estudando, discutindo esse conceito corpo-criança, né, não corpo da criança, né, o corpo que a criança é proprietária, vamos dizer assim, né, mas não é isso. É pensar que a criança é corpo e que o corpo é criança, né. E que essa criança, enfim, esse corpo criança, ele tem especificidades, né, e essas especificidades, elas não são limites e não são inacabamentos, mas são potências e protagonismo, nesse momento que ela vive, que é a infância. Então, partindo, dessa ideia, nossa base teórica, vamos dizer assim, os nossos estudos que a gente vem fazendo, vem se apoiando em
autores do campo da sociologia da infância, que é um campo praticamente considerado novo, entre aspas, né, dentro do campo da sociologia, principalmente da sociologia da educação. E também, para conciliar com essas ideias, a gente também traz algumas leituras dos estudos antropológicos do corpo, né? O nosso clássico Le Breton, que é um antropólogo que discute um pouco essa questão do corpo na sociedade. Mas eu gosto sempre de dizer que nós tivemos um grande sociólogo da infância no início do século XX, e a gente tem um historiador aqui, o Marcos, que talvez possa me ajudar um pouco, né, o nosso querido Florestan Fernandes, que nós acessamos alguns estudos dele, que ele fez com crianças, em São Paulo, né, na década de 40, para poder pensar um pouco esse sentido de que a criança constrói cultura, né? Ela é protagonista também nesse processo da construção de cultura. É um estudo da década de 40, então tem seus limites, né? Usa termos daquela época que a gente precisa ressignificar, até porque ele chama as crianças de imaturos, né? Então é um termo que não cabe mais, né? Mas uma ideia que ele traz quando ele estuda as brincadeiras, e ele faz uma grande me ajuda, Marcos, catalogação, exatamente. Um banco de dados. Eu não gosto de falar banco de dados, mas é de brincadeiras, né, de vários tipos, parlendas, jogos, enfim, jogos de mãos. É bem interessante, e ele denomina de folguedos, né, porque ele vai falar um pouco do campo do folclore, né, que nessas brincadeiras que a criança, ele nem usa o termo brincar, lúdico, mas recrear-se, né, e aí que vem o termo recreação, né, nas escolas. Então, a criança recriando-se, né, ela está construindo folguedos, e esses folguedos são construídos dentro de um contexto histórico-cultural, né, e a gente consegue, por essas brincadeiras, visualizar como é esse contexto, né. Mas eu trago Florestan porque ele fala nos seus estudos que a criança é um repositório da tradição. Quando ela vai aprendendo a brincar, e que naquela época as brincadeiras eram nas ruas, né, e a transmissão da brincadeira de criança pela criança, né, fazia com que a criança fosse um guardião da cultura, né. Então ele trabalha, e a gente consegue perceber nas entrelinhas do estudo dele essa ideia, né, de que a criança, quando ela tem a oportunidade de estar dentro de um grupo de crianças, brincar, construir brincadeiras, enfim, esse é um processo de educação e que constrói cultura, e é uma cultura infantil. Então é isso que a gente está estudando, que elementos que são que tem essa cultura infantil, como é isso, né? Então, a partir disso, a gente vem trabalhando essa questão do corpo criança nesse contexto que eu estou falando para vocês, porque essas brincadeiras, ela se faz pela gestualidade da criança, né? Principalmente as crianças pequenas, principalmente os bebês que ainda não dominam a fala, não dominam a escrita, os traços dos desenhos. Então, como que eles se comunicam? E eles brincam, já desde pequenininhos, né? Eles trocam experiências, conhecimentos e constroem, né, conhecimentos culturais. E eu queria pôr um elemento aí nesse cenário que eu falei, que é algo que a gente vem pensando, que a criança, além de ser, né, uma guardiã da cultura, enfim, ela também é a expressão da ancestralidade.
Então, olhar a criança pelo esse viés, né, que hoje está sendo bastante falado, pensado, né, sobre o tema da ancestralidade, o que é isso no contexto dos bebês? O que é isso no contexto das crianças pequenas? E aí a gente pode dizer que a ancestralidade da criança ela vai se mostrando no seu corpo, na sua biologia, né? Existe uma biologia naquele corpo. Por isso que é um corpo humano. E que essa biologia ela só pode ser construída em simbiose, de forma híbrida, é uma interconexão com as experiências que a criança vive no seu contexto cultural. Então, aí eu trago para a cena, de novo, o contexto cultural, que seria o contexto de educação. Né? Então, a gente precisa pensar nesse contexto de educação. E, nesse contexto de educação, a criança estabelece relações. Né? Então, são relações, no viés da sociologia da infância, intergeracionais, que seria o adulto com a criança. Então, a geração do vovô, né, com a geração dos bebês, que é fundamental. Né? Que daí o vovô vai ensinar as cantigas, vai ensinar os seus jeitos e os seus modos de ser, os seus chazinhos, o seu jeito de dar colinho, enfim. Mas também a criança, ela ensina também essa outra geração. Né? Porque muitas vezes, quando nasce uma criança, nasce um vovô, nasce uma vovó, nasce um papai e uma mamãe, que nunca foram. E eles vão precisar ser. Né? Então, é um processo de educação. E é um processo de educar-se nessa relação. Né? E também, nessas relações, nós temos os intrageracionais, que é a criança-criança. Né? A escola, principalmente, precisa começar a pensar essa questão da criança com a criança, mas não só a criança da mesma idade, mas a criança de diferentes idades juntas, porque uma vai ensinar a outra. É uma relação de educação que se constrói conhecimentos, né? Conhecimentos culturais. E muitas vezes a gente tem visto que não significa que a criança é mais velha, ela tem mais conhecimento do que a mais nova. Certo? Porque esse corpo, essas experiências corporais, enfim, elas vão dando conhecimento à criança. E se a criança pequena já está em contextos que mobilizam a ela experimentar diferentes movimentos, brincadeiras, enfim, ela vai se repertoriando. Né? Ela vai adquirindo um repertório de conhecimentos que muitas vezes ela se torna mais experiente que a criança mais velha. A gente já tem algumas pesquisas olhando isso. Né? Então, é muito interessante olhar os recreios das escolas, quando eles são de diferentes idades, o que hoje já muitas escolas não fazem. Colocam todos da mesma idade juntos, por uma segurança, às vezes, mas é preciso ter essa relação intrageracional. Certo? Bom, então eu dei tudo que eu falei aqui, né, é algo complexo, não é tão simples para a gente resumir em pouco tempo, mas é para a gente poder abrir um pouco a discussão e pensar, então, esses contextos de educação. Um contexto clássico é a escola, né, que eu já mencionei algumas coisas aqui, que é um lugar de produção de cultura e pode ser de produção de cultura infantil, dependendo de como ela se organiza, né? Dependendo das possibilidades que ela dá para a criança fazer isso. Ok? Mas eu vou trazer um exemplo bem interessante que que nós observamos no meu grupo de pesquisa, em relação ao contexto da pandemia. Então, nós vivemos um tempo na pandemia dentro de casa. Né?
E as crianças não foram para a escola. E aí foi um tempo bastante grande para as crianças, né, que foi significativo para esse desenvolvimento da criança, essa construção da criança como ser humano, né. E nós, tivemos a oportunidade, é uma pesquisa que a doutora agora, né, Débora de Paula, que foi minha doutoranda na época, ela defendeu essa pesquisa recentemente, e ela olhou, pela fala das crianças, ela acompanhou as crianças um tempo, conversando online. Ela olhou como que as crianças se movimentavam na geometria da casa. Foi assim que a gente denominou. Então, a casa era um contexto de educação, tinha uma determinada geometria, e a criança ficou confinada lá dentro, né? E daí ela começou a estudar os percursos de movimento da criança na casa, né? É um trabalho bem interessante, eu não vou entrar em detalhes aqui, vale a pena acessar. E ela fez a análise ela chamou das narrativas desses percursos. Então, como que a criança brincava na casa, né? E algo muito interessante que apareceu em todas as crianças que ela olhou, desde as pequenas e um pouco maiores, que as crianças estão sempre buscando experiências de movimento da verticalidade. Então, as crianças querem trepar, subir, enfim, elas buscam a verticalidade, né. Então, nós estamos estudando o que é isso, por que isso, por que elas buscam a verticalidade. Os bebês, sim, né, saem de um estado de rastejar para engatinhar, para andar, mas eles querem mais. Eles querem subir, eles querem escalar e querem mais, certo? E aí que eu digo a expressão da ancestralidade, né, que é algo que a gente vem olhando. O que é isso? Nessa relação desse corpo, né, com o contexto cultural. E foi interessante as análises que a Débora foi fazendo, porque apareceu isso em todas as crianças estudadas, e percebemos que era um desejo das crianças, mas isso só acontece se o espaço permite. E aí que entra a cultura. Então, eu tenho isso no meu corpo, né? Eu tenho isso que pode se manifestar, se expressar, mas isso só vai se configurar, se construir, se eu tiver as experiências, né? Que esse é o espaço permite, mas não só o espaço, mas também as relações com o outro. Então, as relações com a mãe, no caso da pandemia, as relações com o pai, enfim, com os irmãos, né? E as crianças pequenas escalavam, inclusive, as mães, né? Iam escalando. Quem tem pequenininho aí, tinha um pequenininho aqui, começar a observar, né? Que eles escalam, inclusive, as mães, né? É um prazer fazer isso, é uma brincadeira fazer isso, né? E então a gente ficou pensando como proporcionar isso para as crianças em diferentes espaços, a importância dos equipamentos de brincar dos parques, né? A importância dos brinquedos, que brinquedo que a gente vai proporcionar para a criança para que ela expresse, para que ela constitui essa ancestralidade dela, né? Então, isso é algo que a gente vem pensando e estudando, tá? Um outro exemplo eu não sei quanto tempo eu tenho, você está marcando? Um outro exemplo é que ainda nós não ainda temos dados para análise, estamos construindo os dados que a gente pode pensar um pouco nessa relação ancestral e cultura, né? E quando eu estou falando da ancestralidade, eu quero trazer um pouco a natureza, né? Essa questão da natureza humana. A gente está olhando, eu tenho alguns orientandos da música,
sou uma apaixonada pelo campo da música, e a gente tem observado muitos bebês, né, quando eles começam a querer falar, que a gente chama lalação, né, aquela coisa, lá, 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 né, aquela linguagem dos bebês, da lalação. E a gente tem observado que os bebês cantam antes de falar. Os bebês cantam. E é muito bonito de ver que, quando eles começam a dominar algumas palavras, eles vão dominando essas palavras e eles criam músicas, né? Frases musicais. Então, a gente quer entender um pouco essa construção desse corpo sonoro e que depois se torna musical. Então, isso eu estou trazendo aqui, mas não tenho muita coisa ainda para divulgar, só para criar curiosidade de vocês e começarem a observar os bem pequenininhos, né? Então, eles vão brincar, principalmente quando eles estão sozinhos, eles cantam muito, né? E aí eles começam a trabalhar esse ritmo do som, da fala, né? Esse corpo que está se expressando, para entender o que ele está emitindo, né, de som. Bom, eu fiz todo esse cenário aqui, né, de questões, enfim, que a gente vem estudando, para colocar aqui na roda algo que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar essa mesa, né, que o nosso mundo cultural atual está tecnológico, né? Ele está tecnológico. As crianças muito pequenas já estão acessando, brincando e ficando muito tempo no contexto da tela, né? Inclusive, a pandemia acelerou isso. Crianças muito pequenas tiveram aulas online e foi um desastre, né? Uma criança de quase 5 anos, 6 anos, né? Enfim. Mas foi uma experiência interessante, né? Essas crianças ficarem conectadas de uma maneira virtual. E aí eu trago para esse cenário onde eu estou construindo essa minha biologia pelas minhas experiências culturais, né? Pelo cheiro, pelo tato, pelo gosto, escalando. E aí, como que eu faço? Aí é uma questão que eu não tenho resposta, mas eu queria trazer para cá para a gente pensar. Com essa tecnologia, hoje a inteligência artificial, que ela não tem cheiro, ela não tem gosto, ela não tem tato, ela não tem corpo, né? Então, como que as crianças, né, como vai ser esse processo, enfim, da construção dos sentidos que as crianças vão dando às sensações do seu corpo, né? E a construção desses sentidos é pela linguagem. Quando eu falo de uma linguagem, eu não estou falando da linguagem só oral. Eu estou falando das diferentes linguagens que a criança acessa para entender o que é ela nesse contexto, nesse mundo, ok? Então, esse é o grande desafio que nós estamos visualizando hoje, em pensar, né, como que será a escola, enfim, ou os contextos de educação das novas gerações, né, dos nossos bebês, das nossas crianças pequenas. Daí eu concluo, né, que o Felipe já me deu um sinal, que é urgente nós pensarmos a religação do corpo com o contexto ecológico. Eu não estou negando a tecnologia, não é isso, né? Porque ela está aí, ela é necessária e a gente não vive mais sem, ok? Mas como utilizá-la? Como colocá-la, né, nesse processo de educar esses corpos criança? Então, para isso é necessário a gente olhar, né, esses espaços de educação
que as crianças estão inseridas, mas não só os espaços, também as linguagens que estão inseridas nesses espaços. Que tipo de linguagem, né? Então, linguagem que mobiliza o gosto, o cheiro, o tato, enfim, as diferentes experiências com o corpo, ok? Então, eu termino, né, a minha fala com uma pergunta para nós, né? Quais infâncias queremos para as nossas crianças? Obrigada, gente. Bom, boa noite. Eu vou seguir, então, aqui esse diálogo com a professora Marinalva, acho que... Marinelma, desculpa. As nossas falas, de certa forma, se complementam, né, e o colega também, o Marcos, depois faz essa continuação aqui da conversa. Tá? Mas, inicialmente, reitero aqui os agradecimentos ao Felipe, a Carol, a Letícia, o pessoal, toda a equipe aqui do Museu Paranaense, pelo convite e pela oportunidade de encontro presencial. Eu acho que nós tivemos, assim, essa experiência da pandemia nos forçou a habitar mais os ambientes virtuais, e isso foi muito importante, mas, já pegando o gancho aqui da discussão, a gente, curiosamente, durante esse período, se falou bastante sobre o corpo, né, e a importância da presença. Então, a minha fala aqui é no sentido de trazer alguns questionamentos, vou levantar algumas questões e para deixar espaço para a conversa posteriormente. Tá? Acredito que o diálogo ele pode ser mais rico a partir do momento que vocês participem. Né? Então, nós trabalhamos, o nosso grupo de estudos trabalha na intersecção entre os estudos da educação física, tá? Esporte, corpo, atividade física, lazer, a pedagogia, a educação e a filosofia, para pensarmos o corpo. Tá? Então, o que eu vou tentar trazer aqui é um pouco de um elogio à corporeidade. Tá? Vamos falar de corpo. Seguindo aqui a proposta da temática e do próprio museu, aqui nas exposições, né, que nós temos aqui. Tá? Então, para estruturar essa ideia de elogio, eu vou inicialmente relembrar essa tradição. O que nós pensamos quando falamos corpo? Né? O que nos vem, assim, o que nós imaginamos e como isso tem se estruturado na nossa sociedade. Nós temos uma herança, em termos de conhecimento, que é bastante eurocêntrica. Né? E aí a gente pode buscar aí nos estudos históricos, mas na epistemologia, na ciência, na filosofia, principalmente aí a partir do Renascimento, mas já muito antes, né? Essa influência europeia na maneira de pensar e, sobretudo, essa separação corpo e mente, e em decorrência disso, quais são os conhecimentos que são válidos ou hierarquizados superiores. Então, nós temos aí uma certa separação dos conhecimentos, que são valorizados, e aqueles que são negligenciados, ou talvez não sejam reconhecidos, os saberes do corpo. Tá? A questão, nós estamos familiarizados com isso, com esse elemento aí, na história do conhecimento. Entretanto, a ideia aqui é pensar nas consequências dessa influência no nosso modo de pensar e agir, nas nossas diferentes profissões. Tá? Então, uma das consequências que eu gostaria de destacar é o quanto isso serviu a um projeto de colonização e de tentativa de apagamento de outras formas de compreender o conhecimento ou os saberes. E aqui, nomeadamente, a gente pode mencionar as cosmologias africanas, afro-brasileiras e indígenas.
né, que têm o corpo, que estão centralizadas nos saberes corporais. E a gente pode falar dos saberes orais, etc. Tá? Então, já destacamos aqui que não existe uma única maneira de pensar o que é conhecimento e quais são os conhecimentos válidos. Tá? Aí eu gostaria de citar uma passagem do Ailton Krenak, naquele texto Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Né? Eu vou ler aqui, para não. Há centenas de narrativas de povos que estão vivos, contam histórias, cantam, viajam, conversam e nos ensinam mais do que aprendemos na nossa humanidade. Nós não somos as únicas pessoas interessantes no mundo, somos parte de um todo. Tá? Bom, então, essa é uma das consequências, né, nós hierarquizarmos a maneira de conhecer, e, com isso, nós colocamos os saberes do corpo como saberes, de certa forma, inferiores ou não dignos de reconhecimento, tanto quanto esses saberes que não são reconhecidamente associados ao saber corporal. Tá? E uma segunda consequência é a relação com a razão instrumental. Aí isso tem associação com o que a professora mencionou aqui anteriormente acerca da tecnologia. O quanto nós apostamos na tecnologia. Então, o problema não é a tecnologia ou, mais recentemente, os avanços da inteligência artificial, mas é o quanto nós apostamos nessas tecnologias. Tá? Como que nós nós pensamos que essas tecnologias substituem ou podem nos substituir ou podem substituir a humanidade, e daí decorre uma sequência infinita de filmes, seriados, distópicos, né, desde aí do início da humanidade, pensando a máquina vai superar o ser humano, os problemas da inteligência artificial, etc., etc. Né, porque a gente está sempre nesse dilema, apostando muitas fichas nesses saberes, nessa razão instrumental. Tá? Bom, sobre a tecnologia, eu vou citar aqui 2 trabalhos de uma pesquisadora, que é a Sherry Turkle. Ela é do MIT, ela trabalha já há mais de 30 anos com pesquisas sobre os efeitos da tecnologia em jovens, adolescentes, adultos. Mas, só para mencionar, tem muita pesquisa nessa área, né, mas ela já tem um trabalho lá de 2011 que eu acho o título muito interessante, porque juntos, mas separados, uma coisa assim, né? Porque nós esperamos tanto das máquinas e menos dos seres humanos. Porque nós apostamos tanto, esperamos tanto das máquinas e cada vez menos dos seres humanos. Aí ela traz dados de pesquisas empíricas, né, na área da psicologia em especial, com seres diferentes faixas etárias, grupos sociais, etc., pensando o quanto a tecnologia quanto nós investimos na tecnologia e nós buscamos uma tecnologia cada vez mais que se pareça humanizada, e, por outro lado, o quanto nós, nas nossas relações, assumimos, né, nos colocamos numa postura talvez desumanizada. Né? Esse é um questionamento. Assim. E, num trabalho mais recente, isso é um trabalho já de mais de 10 anos, num trabalho mais recente, ela sugere, olha, é uma pessoa que trabalha com tecnologia, tá, num dos grandes centros de tecnologia do planeta, e ela sugere que não sou, né, como a professora falou, não é contra a tecnologia, mas que recuperar o espaço da conversa presencial, face a face, mais ou menos isso que ela coloca, como uma forma de restituir as relações humanas e recuperar o espaço do diálogo. Tá?
Então, isso eu acho bem interessante, e estou citando aqui, porque vem da área da tecnologia, tá, esse questionamento. Porque eu poderia falar muito da área da educação, né, que é a área onde eu transito com mais facilidade, mas eu até fui buscar nessa área justamente para ver. E se tiver pessoas aqui na plateia também que trabalham com esse tema, é legal nós conversarmos mais sobre isso. Mas como eles pensam assim, olha, a gente precisa a presença, e não é qualquer presença, é a presença corporal, tá? Para restituir a esfera das relações. Bom, a partir daí, eu gostaria também de pensar um pouquinho a questão da educação, né? O tema do evento aí fala a educação do corpo, enfim, né? Quais são as marcas da educação no corpo? Que é uma pergunta, tá? Cada um pode pensar, cada um assim. Quais são as marcas que nós carregamos da educação corporalmente? E como se dá a educação? Como nós aprendemos? Se formos pensar assim, as primeiras lembranças de aprendizagem, como nós aprendemos, ou as mais recentes mesmo, né? E o que significa dizer, eu aprendi alguma coisa? Quando é que eu posso dizer, eu aprendi X? Tá? E aí a minha pergunta é, onde está o corpo aí nessas respostas? Tá? Aí muitos autores, pedagogos, filósofos vão falar, inclusive, que quando nós trabalhamos com educação, seja na escola ou em outras instituições, muito do que nós ensinamos ou aprendemos vai para além ou aquém do conteúdo, mas está na relação que nós estabelecemos com o outro, né, com os outros. Então, tem até um artigo bem interessante de um colega nosso lá, que é o José Sérgio, da Faculdade de Educação, cujo título é Pode a ética ser ensinada? Ele está se referindo a essa ideia, né? O conteúdo, eu posso dar uma aula sobre ética, né? Posso fazer uma palestra aqui. Mas, assim, se aprende ética? E aí eu chamo aqui um exemplo dos Jogos Olímpicos, que eu estou louca para falar dos Jogos Olímpicos. Estou viciada essas 2 semanas aqui. A força das imagens que nós temos visto, das imagens da presença corporal, em especial das atletas brasileiras e das atletas medalhistas brasileiras. Tá? O que é a presença, a força da presença da primeira medalha de ouro brasileira? Tá? Nós estamos vendo assim o reflexo nas escolas, tem os nossos alunos trabalhando em escolas, tem alunos e alunas da pós-graduação que são professores e professoras das redes municipais de ensino da rede municipal em São Paulo, e elas já estão trazendo os relatos, o que as crianças falam depois de assistir essas imagens, o que é a presença dessas mulheres nesses lugares, tá? Sem falar nada, tá? Sem necessariamente precisar de um discurso, muito embora a gente assim, tem uma chuva de discursos acerca disso, mas só a força da imagem, dessa presença. O que significa estar lá, esse corpo, esses corpos estarem lá nesses lugares. Tá? Então, a força do corpo. Eu vou dar uma aula, eu posso dar uma aula para as crianças, e a gente faz isso, né? Uma aula sobre racismo, uma aula sobre colonização, sobre aculturação, sobre... Agora, essas presenças, talvez, sejam muito mais potentes do que qualquer aula, qualquer conteúdo, né, que eu venha a trabalhar. Então, esse é um exemplo, né? Então, esses filósofos, pedagogas vão falar assim, olha, a presença é um dos elementos mais poderosos nas relações de aprender e ensinar, o estar presente. Tá? E aí, eu vou puxar um pouquinho assim, para a nossa área de educação física ou para as artes, vamos dizer assim, para a área das linguagens, de uma maneira mais ampla.
como que é a escola e como que é a presença do corpo nas escolas, ou nas diversas instituições. Aqui eu penso mais na escola, mas a gente pode jogar para outras instituições de ensino. O que vocês, né, o que a gente lembra de como que nós estávamos, somos ou ainda estamos presentes corporalmente nas escolas? Aonde está o corpo? Eu trabalho no curso de Educação Física, então, muitas vezes, o corpo é da Educação Física, é uma área da Educação Física. Tá, eu até posso gostar disso, porque eu pensei, poxa, legal, mas não é, né? O corpo está lá. O corpo não é só para carregar a cabeça para um lado para o outro, uma sala para outra. Tá? E Educação Física tem seus conteúdos, assim como as outras disciplinas, e o corpo não é esse conteúdo. Né? É uma forma de ser. E aonde que ele é reconhecido, muitas vezes, nas aulas de Educação Física, nas aulas de artes, nas aulas na área das linguagens, onde ele se situa na educação escolar. Tá? Nas outras, ele não, de certa forma, ele não é reconhecido, mas significa que ele não está pensado em um projeto de educação. Esqueceram do corpo. Será que é um esquecimento? Não é um esquecimento, é parte de um projeto de educação. Faz parte de um projeto de educação, dessa mesma educação, pautada nesse mesmo referencial que eu mencionei anteriormente. Né? Do que nós consideramos como conhecimento válido e como que se constrói um conhecimento válido. E esse conhecimento válido se constrói com um corpo parado, obediente. Mas, em muitas aulas, em muitos momentos, outros espaços, nós vemos o quê? Um corpo potência, né? Que é o corpo do excesso, que não se vale a uma razão instrumental. O corpo do esporte, do jogo, da dança, das diferentes manifestações expressivas, é um corpo do excesso. Não é um corpo necessariamente da produção, que está associado com a produção, mas não necessariamente uma produção instrumental. Por que a gente joga? Por que a gente dança? Qual que é a utilidade? Excluindo o fato de que tem pessoas que ganham para isso. Tá? Tem atletas, tem dançarinos, que usam essa potência como sua força de trabalho. Ok. Mas excluindo isso, né? Nós, no dia a dia, nas nossas vidas, as crianças, como já foi comentado, né? Por que nós dançamos, jogamos? Qual a utilidade? E ali tem um excesso de energia, um excesso de, enfim, né, de expressão. Essa expressão é esse ir além, essa relação que nós estabelecemos com os outros, com o ambiente, corporalmente, e que nos constitui, como já foi mencionado. Então, muitas vezes, tem algumas pesquisas com crianças... Quanto? 5? Tá, vai dar. Pesquisas, né, com crianças que falam assim, qual que é a sua disciplina favorita na escola? Muitas falam educação física. Tá. Aí a nossa área, nós ficamos assim, pô, que legal. Mas aí vem a segunda pergunta, por quê? Aí a resposta, porque sai da sala. Aí a gente pensa, poxa vida, não reconhece a nossa... né, prepara uma aula aqui super linda e o aluno diz que gosta porque ele sai da sala. Eu não acho isso tão ruim, no sentido... É ruim, mas eu não acho isso tão problemático para a nossa área, porque mostra o quê? Um problema da escola, não da educação física. Tá? E o que nós temos tentado estudar e pensar, junto com os colegas da filosofia e da pedagogia, é uma escola ou instituições com mais corpo. A recuperação dessa corporeidade com status de saber, de construção de saber. Né? Como nós podemos aprender com as diferentes cosmologias, né, que têm esses saberes milenares, que sobrevivem impressionantemente, apesar de tantos anos e séculos de epistemicídio. Então, os nossos estudos vão nessa direção.
Por que nas pesquisas com dança, atividades físicas variadas, lazer, várias pessoas falam assim, ó, nesse momento é que eu me sinto viva. Quando estou dançando, eu me sinto viva. Quando estou nadando, quando estou... Tá, aí a gente coloca o que a gente quiser, né? Ah, quer dizer que nos outros momentos essa pessoa não está viva? Ué, tá. Mas tem uma percepção de vitalidade, de presença, um momento de presença, de diálogo genuíno, que se estabelece no gesto com as outras pessoas e com o ambiente. De diálogo genuíno. Tá? E aqui, retomando assim, bem rapidamente, algumas noções de diálogo, a gente poderia citar Paulo Freire, por exemplo, quando ele fala da leitura do mundo antecede a leitura da palavra, a palavra mundo, enfim. Tá? Mas eu vou citar aqui a referência do Martin Buber, quando ele fala sobre 3 tipos de diálogo. Diálogo técnico, troca de informações. O monólogo, que é quando uma pessoa fala, o outro fala. Não quer dizer que a fala de um afeta a fala do outro. Tá? Mas, e o terceiro tipo, diálogo genuíno, que pode ser com ou entre pessoas, pode ser no silêncio, pode ser com o ambiente, mas é quando nós nos colocamos frente a uma pergunta, a um questionamento que nos faz ir além, dizer outras coisas, pensar outras coisas, ou fortalecer aquilo que estamos tentando sustentar. E eu tento sustentar a ideia que o jogo é exemplar para pensarmos a noção de diálogo, porque no jogo ou nós estamos ou nós não estamos. Nós estamos, se estamos jogando, estamos presentes, inteiros. Eu posso dar uma viajada no meio do jogo, posso, né? Mas para que o jogo ocorra, eu preciso estar inteira, presente. E isso não significa felicidade o tempo todo, só quer jogar, como né, a ideia mais hedonista, mais simplista. Assim. Não, o jogo tem tensão, tem conflito, tem dor, tem briga, tem tudo ali. Né? E nós temos que nos colocar frente ao outro e enfrentar esses desafios, como no diálogo genuíno. Eu tenho que escutar e repensar, ou fortalecer, ou dizer outra coisa. Né? O gesto do outro, a fala, é um convite para a minha própria fala, para o meu próprio gesto. Tá? Então, já encaminhando aqui para encerrar essas questões, né? Eu quero ler aqui. Eu tinha separado um negócio para ler, bem rapidinho, está aqui. Eu ia ler um pedaço de um trecho de um livro que eu tinha separado, mas eu achei algo até melhor aqui na exposição do próprio museu. Tá? Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Ali tem vários textos, e, enfim, materiais muito interessantes aqui, e um deles ali, corpos que pescam. Tá? Corpos pescadores conhecem as artimanhas de viver sobre as águas, mas a prática da natureza, do mar, não deixa esquecer a importância dos outros elementos. A terra, que abriga a família na ausência de quem pesca, o vento, que sussurra sobre a presença dos peixes, e o fogo, que mantinha o lampião aceso e ainda hoje transforma o pescado em alimento. A comunicação entranhada no gesto obedece devotamente à direção do vento. Com o vento sul, o mar engrossa, o sopro é forte, nada de pesca. Com o vento leste, o peixe entra todinho barra dentro, para ser pego de rede, de cerco, de lance. O mar é coisa viva. E assim vai. Leiam, tá? Eu não vou ler todo aqui para não me estender mais, mas fala justamente sobre esse saber, esses saberes que nós construímos corporalmente nas relações com os outros, com o ambiente. E que nos provocam a construirmos, né, estabelecermos novas relações e novos saberes, novos conhecimentos. Então, com isso, eu encerro só com essa provocação, talvez, em pensarmos o corpo, essa corporeidade, essa possibilidade de presença e de apostarmos mais
nas nossas relações e nesses saberes construídos a partir da corporeidade, do corpo, para restituirmos a esfera da presença, né, como algo importante, como constituinte de uma ética do cuidado, que é um outro tema assim, bastante vasto, mas diz respeito a não irmos além da ideia da ética universal, né? Todos somos iguais perante a lei, ou a ideia de justiça universal, mas, sim, né, dá para a gente entender dessa forma, mas além, né, nós somos um coletivo também, nós temos diferenças, nós temos que, enfim, né, vai além da ideia do individualismo, né, acho que a ética do cuidado ela tem essa centralidade no corpo e questiona essa ética universal. Né. Então, restituir a esfera da presença e restituirmos ou pensarmos nas possibilidades de uma temporalidade e uma espacialidade mais humanos. Tá? Menos instrumental e mais humanos. Então, isso é uma provocação mesmo. Né? Acho que o corpo, ouvirmos mais o corpo, nesse sentido, talvez possa nos ajudar a pensar a educação também, né? Mas, mais do que isso, essa ética das relações. Então, muito obrigada. Boa noite, gente. Queria agradecer rapidinho aqui, não tão rapidinho, né, mas ao Felipe, em primeiro lugar, que fez o contato para a gente estar aqui nessa mesa. Mas toda a equipe do museu, eu falei com tanta gente, né, um monte de gente, eu não sei se eu vou lembrar de todo mundo, mas Letícia, Carol, Roberta, enfim, não vou falar da Ju, porque é quase nepotismo, né? Mas, enfim, eu queria agradecer a equipe do museu pela oportunidade de estar aqui com vocês. O Felipe me deu uma incumbência daquelas péssimas, né? Porque ela falou assim, as duas colegas vão falar e você tem que provocar o público a dialogar com elas. Eu falei assim, mas isso ninguém pode fazer. As pessoas falam quando quiserem, se quiserem. Agora, então eu vou passar a palavra para vocês já, né? Mas eu pedi um minutinho, porque eu quero fazer um comentário apenas. E as duas falas me suscitaram duas reflexões rápidas. Eu não vou fazer uma fala diferente das colegas. A primeira, essa preocupação que a Nelma traz em relação... A Nelma é parceira de mais de 30 anos, né? Que ela traz em relação, por exemplo, à tecnologia, que a Ana, de alguma maneira, reforça também, ambas fazendo alusão à razão instrumental. E o que nós faríamos hoje? Eu gostaria apenas de pensar em um aspecto fundamental, do ponto de vista histórico, talvez. Primeiro, a escola é uma grande tecnologia, né? E a escola é uma instituição absolutamente recente. A escola, inclusive, pode acabar amanhã. Ninguém tem garantia de nada na história, né? Então, acho isso bacana. E o modelo escolar, o modelo educacional, o modelo societário que nós vivemos é um modelo basicamente escritural, né? Isso é uma tecnologia. Há 500 anos atrás, a transmissão da tradição se dava pela oralidade, pela imagética, né? Por várias das coisas que estão nesse museu, inclusive. Não. Então, eu sou mais otimista, nós vamos dar um jeito, não sei qual é. Nós vamos dar eu, quando olho lá para o Blade Runner e vejo o Android dizendo assim, mas eu quero ser humano, né? Eu sou mais otimista. Então, esse é um comentário. E a razão instrumental fomos nós que inventamos, né? A razão instrumental não veio num disco voador. Então, acho legal o destaque que vocês fazem, porque isso também é humano, demasiado humano, né? Produzimos uma razão que é instrumental também. Agora, em relação aos temas, propriamente dito, da mesa, a proposta do museu, e algumas das coisas que vocês falaram, eu queria fazer duas problematizações, mas aí não é para as meninas, não. É para todos nós. Uma delas diz a respeito a essa ideia de educação do corpo, e a Ana apresenta a presença como fundamental, a dimensão dialógica como fundamental, e eu gostaria de pensar com vocês a educação dos corpos nos regimes fascistas, nos regimes autoritários, de qualquer matiz. Mas aqui eu vou pegar, talvez, a cereja do bolo, se é que dá para falar isso,
do fascismo, que é o nazismo, e todo mundo sabe da importância do corpo, dos corpos, e do que foi a educação dos corpos nesse regime, e como isso se dava por um imperativo da presença, do compartilhamento. A gente sabe muito bem que, por exemplo, o nazismo não tinha muito problema com a homossexualidade, com o toque corporal, ou seja, tem uma ambiguidade. Eu prefiro dialética, mas dialética é um conceito fora de moda, né? Então, tem uma ambiguidade aí nos corpos, né? Porque a gente educa para o mal também, né? A gente, o gênero humano, educa para o mal também. Não estou dizendo com isso que vocês falaram do bem, né? Não é isso. Mas vocês me suscitaram esse tipo de reflexão. Então, acho que é uma coisa para a gente pensar, né? A ditadura brasileira, o fascismo italiano tinha os esquadrões Balilla, uma educação das crianças pequenas, já a juventude brasileira, a juventude hitlerista, ou seja, tudo isso é educação do corpo, dos corpos, em contato corporal, sobretudo, né? Então, essa é uma preocupação para a gente pensar junto. E a segunda, aí eu passo a palavra para vocês, é essa ênfase bacana que a gente dá nos corpos, ela é uma ênfase importante contemporaneamente, mas ela está disputando muito o território com as práticas discursivas, né? E uma coisa que nós vimos agora, eu não acompanhei as Olimpíadas por defeito de fabricação, talvez, mas algumas coisas que eu vi recentemente, inclusive uma delas, a polêmica com a lutadora argelina, né? Não vou saber o nome dela. E eu fico pensando nessa versão cabocla do fascismo que nós vivemos recentemente no Brasil, que está ainda nos assombrando, voltou um pouco para o armário, mas está por aí. Quando nós defendemos, por exemplo, e é para pensarmos juntos, que a questão de gênero, e eu estou pensando na Olimpíada e no contexto atual, é uma questão, sobretudo, cultural. E aí, quando a Nelma fala assim, eu queria trazer, sobretudo para a vocação desse museu, me permita a palavra vocação, né, desse museu, essa necessária a relação entre natureza e cultura, eu sei que isso assim, formalmente é ruim falar, mas é importante considerar essas dimensões todas. Quando a gente diz que gênero é uma construção cultural, né, ou que o corpo é uma construção social, isso pressupõe que o gênero pode ser educado. Certo? Porque se ele é uma construção social, uma construção cultural, ele pode ser educado. Não tem nada, e algumas vertentes, inclusive pós-estruturalistas, enfatizam muito isso, que não existe natureza, que existe cultura, existe discurso. Se é dessa maneira, nós quase nos encontramos com os nossos algozes. Porque quando se denuncia que existe a possibilidade de ideologia de gênero, de educação, a mamadeira de piroca, e todas essas aberrações que a gente viu recentemente na história brasileira, a gente quase que acaba, sem querer, coincidindo com esse ponto de vista. Então, eu posso educar na escola uma criança para escolher o gênero. E aí, pelas ambiguidades da história e da vida, nós nos encontramos com o autoritarismo. Ou eles estão completamente errados, mas aí nós vamos ter que admitir que corpo não é só discurso, que não é só construção cultural, que não é só construção histórica, né? Os corpos pulsam, e pulsam na sua ambiguidade, ambivalência, multivocalidade, nesse entrelaçamento bombástico entre cultura e natureza, né? Se a gente entrar numa certa onda linguística, discursiva, eu acho que nós perdemos o debate. Então, eu queria propor essas questões a partir de algumas coisas que vocês falaram e passar a palavra para vocês. Alguma pergunta na plateia? Sim. Oi, meu nome é Felipe.
Eu tenho uma pergunta que é bem ingênua, mas eu fiquei curioso. Porque foi falado em vários momentos sobre a relação entre o corpo e o ambiente, a questão da verticalidade, o diálogo genuíno, seja em silêncio, seja com os outros, ou seja consigo mesmo. E eu não tenho muitos parentes pequenos, muitas crianças, por exemplo. Todo mundo é muito idoso na minha família. Talvez eu seja o mais jovem. E eu fico reparando nos poucos primos que eu tenho, que tiveram filhos, que eles não têm o hábito, os filhos, os adolescentes também, eles não têm o hábito de brincar com coisas, objetos. Então, objetos reais, assim. Então, é o boneco de madeira, é o carrinho, é não sei o quê. E partindo do que vocês comentaram, eu queria entender no sentido de que qual é a relação que pode se estabelecer entre um objeto, pode ser um brinquedo, pode ser uma coisa que não é brinquedo, um talher, uma escova de cabelo, qual é a relação que a gente consegue produzir, uma das possíveis, né, que imagino que sejam muitas, entre o objeto e os corpos, sejam ele o corpo da criança ou o corpo da não tão criança, assim, porque eu penso muito, eu não tenho muita consciência corporal, por exemplo. Eu só paro para prestar atenção quando eu estou confortável ou quando eu estou com dor. É nesses momentos que eu paro para prestar atenção em mim mesmo, por exemplo. E daí eu não sei, eu fiquei com essa coisa na cabeça da brincadeira, porque você comentou dos folguedos, que é uma coisa que ninguém vai cantar na escola, sei lá, Escravos de Jó, esse tipo de coisa, assim, essas folclore, essas cantigas. É uma coisa que talvez não seja mais tão habitual. Mas também não sei o recorte de classe que existe dentro desse tipo de situação. Daí eu não sei se é uma pergunta muito ampla ou ingênua ou sei lá o quê. Mas enfim. Bom, eu vou falar daí, tu complementa, ou o Marcos complementa, mas você tem consciência corporal. Né? Dizer que não tem consciência corporal, você tem, né? Até porque você viveu uma vida como criança, como jovem, enfim, foi construindo essa consciência, né, pelas tuas experiências. Talvez, o que muitas vezes a gente pensa, que essas relações que você coloca com o objeto, ou nessas brincadeiras, elas foram relações muito próprias suas. E talvez você não tivesse tido tantas possibilidades ou diversidade de experiências para ter um repertório maior, talvez, ou diferente, mas você tem um repertório, certo? Você tem. E é isso que os contextos de educação precisam olhar e trazer para trazer a criança para mostrar, expressar o que ela vive, o que ela está vivendo, o que ela está entendendo, e muitas vezes repertoriar a criança. Eu vou dar um exemplo bem simples. Assim, eu gosto de exemplos para a gente poder entender um pouquinho isso. Teve uma creche, um CEMEI, né, que agora é Centro Municipal de Educação Infantil, que tinha uma criança pequenininha que ela só cantava funk. Pequenininha, em 4, 5 anos, eles iam brincar, não era escravo de Jó, era músicas de funk. Tudo bem, né? Então, teria que entender que contexto que essa criança estava, que mobilizou ela a ter esse repertório, né? E não negar esse repertório que ela tinha, né? Em relação às brincadeiras que ela fazia e que ela expressava essa musicalidade do funk. Então, não é dizer para a criança não faça isso, mas trazer outras oportunidades para ela vivenciar. Né? Muito pequena, ela não vai entender muitas vezes o que ela está falando, certo? Ainda ela não compreende os significados da linguagem que ela está dominando, né? Ou expressando. Mas ela precisa, enfim, ter a oportunidade de outras vivências. E essas outras experiências vai mobilizando ela, vai, de uma forma ou outra, compondo essa consciência do corpo dela. O que é
complicado, vamos dizer assim, é quando esse contexto social não oportuniza essa criança a viver essas experiências. Por exemplo, uma criança, um bebê que não vai no chão. Isso é bem comum acontecer. É uma criança que não brinca no chão, porque o chão é sujo, o chão, enfim, ele pode trazer problemas, doença, tudo que uma mãe nova fica preocupada, né? E a criança precisa ir para o chão, ela precisa rastejar, rolar, experimentar o seu corpo no espaço. Talvez quando você falou assim, eles não têm o costume de brincar com objetos, mas são crianças que tiveram essas oportunidades, né? Então, nós temos essa potência, nós temos essa condição, mas essa potência, essa condição, ela vai se expressando, né, vai se configurando nessas experiências. E eu acredito que elas podem até ser limitadas. Eu não quero entrar nessa questão do gênero, porque até não estudo isso, mas quando o Marcos fala, né, que a escola educa, né, padroniza, pode acontecer sim, né? Então, todo mundo vai ser assim. Mas eu tenho uma outra potência dentro de mim. E, dependendo das minhas experiências, isso vai se expressar. E por que não se expressar? Né? E aí que nós, que somos responsáveis, né, pela educação, temos que dar essa oportunidade de expressão dessa diversidade, que não é uma coisa muito simples, mas é necessário. Né? Porque cada um vai ter a sua, vamos dizer, potência que vai se configurando nessas vivências dos contextos de educação que a criança, enfim, esse jovem vive. Eu, particularmente, vejo por aí, né? Mas é um pouco difícil entrar nessa questão do gênero, né? Eu acho que é muito mais muitos contextos limitam a expressão do gênero, né? Eles padronizam, né? E não trabalham essa potência, se a gente pensar numa perspectiva mais biocultural. Posso? Você falou uma coisa interessante, né, Felipe? Você falou, se eu entendi bem, você falou assim, olha, não tenho muita consciência corporal, eu só penso no meu corpo quando sinto dor, o cansaço, alguma coisa assim. E você fez uma alusão ao corpo como a relação com um objeto, né? Eu acho que é uma coisa legal para a gente pensar, inclusive para combater esse imperativo do discurso em relação aos corpos, é que o corpo é sujeito e é objeto também. Nós somos essas duas coisas. E é muito legal quando você acaba dando o exemplo que você tem consciência corporal, provavelmente quando você sente o teu corpo objeto reclamando, né? Porque o teu corpo grita. E aí é o objeto, não é o sujeito que está falando. Então, essa ambiguidade também é bacana a gente perceber contra a padronização, a pasteurização dos discursos sobre o corpo, né? Por isso, o corpo não é só sujeito. Tem uns slogans que são bacanas do ponto de vista progressista, né? Eu sou o meu corpo. Você é seu corpo também, mas é mais do que isso. E às vezes a gente quer correr do próprio corpo, né? Tem uma frase que eu adoro do Goethe, né? Você se conhece, eu me conheci e saí correndo, né? Acho que esse é um elemento importante para a gente pensar quando somos sujeito e objeto. E nós não sabemos exatamente quando somos uma coisa ou outra em relação aos nossos corpos. Mais alguém? Pode ser um comentário, uma reflexão, não necessariamente uma pergunta. Na verdade, eu estou pensando sobre muita coisa, assim, e minha cabeça está muito bugando sobre tudo. Mas uma coisa que me pegou muito é falar sobre essas corporeidades, e o que me provocou mais foi dentro da escola, né, que essa escola tem essa coisa de conformar, né, de ter um processo de conformidade, de ensinar as crianças, as pessoas a estarem dentro daquela
conformidade, já que é um modelo do século XIX, né? E aí, eu acho que também vai conversar com o que o Marcos disse há pouco, quando a gente fala de corporeidades, eu entendo muito que a gente está falando, sim, de multiplicidades, mas, assim, quem que está falando sobre isso? Né? Quem que está falando sobre esses pertencimentos e sobre essas multiplicidades? São geralmente pessoas brancas, né? Colocando aqui claramente, pessoas brancas, magras, né? Que têm outro entendimento, que é um entendimento eurocentrado, mesmo que se provoque, se questione, que se leia, que queira quebrar esse tipo de cosmovisão, mas ainda assim tem essa vivência do corpo branco padrão, né? Então é muito difícil entender como respeitar e como eu não gosto dessa palavra, mas como incluir dentro da discussão, né? Como colocar isso dentro da discussão de uma forma mesmo de pertencimento. Eu sou uma pessoa não branca, gorda, e eu nunca gostei da escola, porque a minha corporeidade estava evidente em todos os ambientes. Não eram só nas aulas de educação física. Ali ficava óbvio, né? Assim, tipo, a pessoa que não consegue correr, ter uma performance. Eu odiava a educação física, apesar de ter uma mãe educadora física, me incentivava, né? Mas assim, ficava óbvio na aula de matemática, na aula de português, em tudo que eu me dava super bem, estava lá a Letícia, que é essa pessoa que não se conforma, que tem o cabelo cacheado, né? Então, e aí agora, né? Estou desabafando, gente, mas eu acho que é muito mais numa provocação que eu tive até numa discussão, uma conversa com Yuri, né? Iago. Com o Iago semana passada, como que a gente muda essa discussão de fato e quem que pode também estar falando junto, né? Para a gente também ampliar e botar a coisa para funcionar, porque senão a gente fica no discurso, a gente fica fica num embate de discursos, né? Quem está tentando levantar a bandeira de gênero, de pertencimento étnico, racial, e quem está falando não, né? Não dá para fazer isso. Então eu estou muito bugada com isso e eu acho que a gente precisa também pensar quem que está falando sobre isso e quem que poderia também estar falando sobre isso, sem estar sempre à margem, sabe? Então, tipo, não sei se deu para acompanhar esse meu caos mental aqui, mas eu acho que é isso. Oi, Letícia, obrigada pelo seu comentário. Eu até tinha anotado e acabei esquecendo. Quando a gente fala de educação física, tem duas respostas sempre. Como eu trabalho no curso de educação física, a gente pergunta, todos gostam. Porque já é viciado, eles estão na educação física, então eles gostavam da educação física na escola. Mas sempre tem duas respostas, os que gostam muito e os que odiavam, né? A experiência com a educação física ela é muito marcante. Porque os corpos estão mais em evidência. Tá? Então, as pesquisas também mostram assim, onde tem muita manifestação de violência, de preconceito. Porque nas outras não tem, então, na matemática, na biologia, não. É porque os corpos estão mais em evidência, as relações também, e com isso, todos os conflitos ficam mais evidentes. Né? Então, de fato, a escola, nós, professores, professoras, ainda não reconhecemos essa corporeidade múltipla e esses saberes também múltiplos. Como que a gente muda isso? É mudando mesmo, né? Com pesquisas, com a entrada de pesquisadores e pesquisadoras comprometidos e representativos das diferentes grupos. Então, a gente tem observado, eu vou falar mais da experiência da USP, tá? Porque a USP foi uma das últimas, ela entra mais recentemente com o sistema de cotas, por exemplo, e a gente vê
a mudança qualitativa em termos de pesquisas e o quanto isso ampliou as possibilidades de pesquisas e de respostas, propostas para o campo da educação. Tá? E, assim, a gente vê isso nos últimos 10 anos, principalmente, agora nos últimos 5, muito mais evidente. Tá? Os grupos, a gente vê, e eu imagino, assim, e tenho uma expectativa muito boa de que nós teremos uma virada, uma mudança muito em breve na maneira de pensar a escola, justamente pela entrada de pesquisadores e pesquisadores comprometidos com diferentes propostas, cosmologias, enfim, com o reconhecimento da diversidade. A gente já vê o resultado de pessoas formadas tanto nos quadros na pós-graduação, do mestrado, do doutorado, já atuando nos quadros de formação de professores e professoras com propostas diferenciadas. Então, não é tão simples, não é tão imediato, porque ainda tem muita resistência, tá? Principalmente nas redes, a gente vê na rede municipal, por exemplo, até bastante dificuldade para fazer as pesquisas, né? Mas a gente já observa não tem nenhuma mudança que vai se dar sem luta e sem conquista mesmo, né? É muita luta. Mas eu acredito que nós estamos presenciando um momento de mudança, como muitas vezes na educação, mas acho que é um momento de mudança muito significativo. Tá? E eu espero que a gente consiga superar essa discussão. Né? Espero realmente, mas acredito bastante nas pesquisas que eu tenho acompanhado, a gente tem acompanhado em diferentes instituições, eu falo mais da onde eu trabalho, mas a gente vê em diferentes lugares, dos eventos acadêmicos, né? É um momento, sim, de bastante mobilização, e, inclusive, em relação a saberes, né? A diversidade de saberes, o reconhecimento, eu acho que nós estamos presenciando um momento bem importante na história, mas ele não é assim, ele é resultado de muita luta, muito trabalho, né? Eu acredito que a gente vai, eu espero, né, que a gente consiga presenciar essa mudança, né? E que a gente que a gente diminua, pelo menos, esses relatos, né, de tanta violência que é sofrida no ambiente escolar, né? Que exclui pessoas, né? Exclui saberes, etc. Letícia, né? Letícia, eu vou falar um pouquinho pelo olhar da criança, né? Na verdade, é difícil essa pergunta que você fez, como mudar, mas as crianças, teve uma pesquisa que observaram e perguntaram para as crianças como que elas viam os amiguinhos que tinham dificuldades, deficiências físicas, certo? Então, as crianças, quando ela vê esse corpo, visualiza esse corpo que tem dificuldade, ela cuida, né, pelas pesquisas. Isso eu estou falando de crianças pequenas, tá? Ela cuida, ela protege, né? Então, essa criança tem dificuldade de caminhar, essa criança deficiente física, ela protege, ela cuida. Já as crianças, por exemplo, o autismo, que são síndromes mais né, comportamentais, vamos dizer assim, que são violentas, que a criança não entende aquela violência, às vezes, ou aquela ansiedade, né, com barulho, a criança entende isso muitas vezes como que ele está errado, que ele fez isso para chamar atenção.
Por que eu estou falando? Isso foi dados de pesquisa, tá? Que a gente constatou com as crianças. Então, por que eu estou falando isso? A importância da gente tentar entender a compreensão da criança nesses contextos, né? Principalmente essa criança que está sofrendo ou que está com dificuldade de se inserir nesses contextos, para a gente poder achar um jeito, uma maneira, enfim, uma forma de como trabalhar com isso a partir delas, não a partir da gente. Está me entendendo? Da questão adultocêntrica, mas do que a criança está trazendo para nós, né? Uma outra pesquisa interessante foi eu não sei se era tese ou dissertação, enfim, que dizia assim: a mordida na creche não deve ter cor. Por quê? Criança pequena morde, os bebês mordem. E por que eles mordem? Porque eles estão ainda nesse processo da experimentação. E a boca, né, eles mordem e eles não têm muita noção da força, né? E, muitas vezes, quando eles mordem, dependendo da reação do outro, o outro briga ou se afasta, ele também pode entender isso como uma maneira de se defender de alguma maneira. Só que aquele corpo branco, a mordida fica feia, visível. Aquele outro corpo, vamos dizer assim, que tem uma outra cor, muitas vezes não aparece a mordida. Só que a criança sofreu do mesmo jeito. E aí é um bom tema para a gente pensar com os professores dessas crianças pequenas, né? O que sentiu essa criança que visivelmente não apareceu nesse corpo? Isso aí eu estou falando dos bebês, daí, né? Que não foi visível isso que aconteceu, né? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o que você sofreu não é visível, mas foi uma violência, né? Então, por isso que a gente tem que achar mecanismos de poder ouvir as crianças, mesmo elas bem pequenas. E é possível fazer roda de conversa com crianças de 3 anos, com crianças de 4 anos, e elas falam, elas expressam. E, a partir do que elas falam, a gente poder começar a mudar esse ambiente que elas estão inseridas. E não a partir do que o adulto pensa, mas sim do que elas estão trazendo para a gente. Entendeu? E aí, então, eu volto a dizer da importância das pesquisas com crianças, que é o que a gente está fazendo, né? A gente está criando instrumentos de tentar ouvir a criança, porque a própria sociologia, ela não a sociologia da infância, a própria sociologia nos questiona, enquanto estudiosos do campo da sociologia da infância, como que vocês ouvem o bebê? Mas o bebê fala, pela sua gestualidade, pela sua lalação, né? Então, é essa questão. Eu acredito que a gente pode mudar, sim. Não vai ser simples, e não está sendo. Mas a gente precisa ouvir aquele que está nesse contexto, sofrendo essas, enfim, dificuldades, possibilidades. Ok? Tentei dar uma resposta, né? Porque existem várias aí, mas eu acho que as crianças precisam ser ouvidas. Letícia, rapidamente, é muito legal ouvir uma pessoa dizer assim, estou angustiada, vou bugar aqui, né? Porque boa parte das coisas que a gente fala, sobretudo na área de educação, que é uma área extremamente prescritiva, né? Na verdade, a gente essencializa tudo. E eu quero dar alguns exemplos aqui, né? Esperava não precisar dizer isso, mas eu me considero um sujeito do campo progressista, né? Para dizer o mínimo. Mas quando a gente tem um diretor da Fundação Palmares, que é preto, a gente fica bravo porque ele é racista. A impressão que eu tenho é que nós que não entendemos do humano, né? Porque ele é racista, ele é preto, ele não poderia ser racista. Quem disse?
nós corremos o risco de essencializar tanto a política quanto o sujeito, porque nós somos isso, eu falei agora há pouco, nós somos ambíguos, contraditórios, né? Lembre lá em 2018, em Minas Gerais, um coletivo LGBTQIA+, manifestou apoio ao Jair Bolsonaro. Isso causou um ruído. Ou seja, tem uma pureza no campo progressista, né? E aí a gente vai enquadrando o mundo, porque a gente é essencialista. Né? Como assim que ele não é que nem eu? Como que ela não é que nem eu? Afinal de contas, eu que represento o ideal de formação, eu represento o ideal do iluminismo. Né? Então, acho legal, porque não tenho resposta para isso que você está falando, porque é para continuar sofrendo mesmo. Né? Porque viver é perigoso, já dizia o Guimarães Rosa, e a gente vai continuar sofrendo e buscando no nosso corpo sujeito e corpo objeto, aprendendo a viver cada dia. Né? Talvez de bug em bug a gente apazigue um pouco. Eu só queria complementar Fiquei pensando aqui também, Letícia, eu acho que também a ideia do coletivo, né? Nós temos que assumir a responsabilidade pelo coletivo, que os problemas são nossos. São nossos. Então, não estão, por exemplo, gênero, né? Normalmente, quem está envolvido com estudos de gênero são mulheres, ou LGBTQIA+. Então, vocês que estudam gênero... Não, é uma questão nossa. Obviamente, nós, enfim, pesquisadores não vão ser especialistas em todas as coisas, óbvio, mas nós temos que reconhecer que é um problema nosso. E nós temos que nos colocar, enfim, para debater, para pensar, para nos sensibilizarmos. Nós temos tentado fazer esse experimento no grupo. O nosso grupo de estudos tem mais ou menos umas 40 pessoas, estudantes de graduação, pós. Somos 2 professoras, eu e a Soraya, e tem lá o pessoal do gênero, o pessoal da educação antirracista, que é um grupo bem forte, e todos têm que ler todos os textos. Tá? Não vai sair todo mundo especialista em tudo, mas não importa, você está estudando esporte de alto rendimento, imaginário, mas você vai ler o texto da educação antirracista, o texto do gênero, o texto da ética, e vai ser discutido no grupo. Né? Assim, nós temos visto que isso tem ajudado na sensibilização, no sentido de assumir responsabilidades. Né? Para resolver o problema do racismo, nós temos que ter uma educação antirracista. Não tem outro caminho. Né? Não basta não ser racista. Né? Esse é um discurso já. Mas, enfim, e nós temos que nos responsabilizarmos, sim, por esses problemas, por mais que não seja necessariamente o nosso foco principal, o nosso campo. Né? Eu acho que é isso mesmo. Nós temos que prestar mais atenção nos nossos problemas como coletivo. Né? Mais alguém? Boa noite, gente. Queria fazer um comentário, fiquei pensando aqui algumas coisas que foi pontuado, né? Começar pelo título da mesa, que é Educação e as Possibilidades Múltiplas de Educar-se, né? Eu acho a questão, sempre quando a gente vai falar de educação, a gente bate também nessa questão do sucateamento, né? De você trabalhar sempre com a questão tanto de escolas, mas dessa instituição do educar, sempre é um lugar onde vem a questão do sucateamento em primeiro lugar, nesse processo que dificulta as múltiplas formas de você conseguir acessar todos os corpos ali presentes. Então, como o Marcos pontuou no começo, tanto a construção de gênero como a construção da própria educação também é uma construção recente, né? A escola é uma instituição recente. E fico pensando também o museu, uma instituição recente, e como que esses corpos são educados, tanto dentro da escola quanto dentro do museu. E eu fiquei pensando, né, a gente fala muito, lê muito sobre essa educação emancipatória, que tem essa finalidade de libertação, de autonomia do próprio corpo, mas a gente lida com essas questões de falta de recurso, tanto dentro de uma escola, como vocês pontuaram muito para as crianças, né? Então, como que um professor com 40 crianças
com uma demanda gigantesca, carga horária alta na semana, consegue ter a paciência e, de fato, ser afetuoso nesse processo de educação múltiplas, com diversos corpos ali que vêm de diversos tipos de educação já dentro de casa. Então, como que esses conflitos do educar dentro de casa, do conflito desse processo de educação dentro de uma escola, do próprio conflito quando esse corpo, vou colocar as crianças, que é o que foi falado, vem aqui para o museu, né? Então a gente recebe as crianças aqui que elas perguntam, mas pode fazer isso, pode fazer aquilo? Então esse corpo que já vem numa educação que se confunde um pouco com o processo de disciplina, né? As pessoas confundem muito educação com disciplinar o corpo. E aí é mais um comentário, assim, não tem uma pergunta final, mas seria isso, assim, como que a gente, dentro desse problema de sucateamento de uma educação formal dentro da escola, uma educação também em projetos de esporte, né, que são lugares de lazer, enfim, de educação do corpo, de possibilidades múltiplas daquele corpo se expressar, dentro de espaços culturais também, como que a gente tenta lidar com esse processo da prática desse corpo no espaço, dessa falta de recurso e de uma vontade de fato, proporcionar uma educação emancipatória, mesmo a gente trabalhando dentro de instituições, no caso, como a escola e o museu, de uma forma geral, que são instituições que refletem o problema do Estado, né? Racismo estrutural, questões de classe, de raça, de gênero, enfim. Seria isso. A Roberta chama a gente para dançar, não tem jeito, a gente tem que dançar, ué. Mas tudo bem, você quer fazer uma tese sobre isso, Roberta? É uma boa questão. Veja bem, talvez eu seja inconveniente, mas primeiro, educação emancipatória é um rótulo, sobretudo se falarmos de escola. A escola é uma instituição de constrangimento. É bonito falar de educação emancipatória, mas ela é uma instituição, basta ver que nós temos 30, 40... Minhas colegas que são diretoras, professoras de escola, têm 20, 30, 40 crianças na escola, um currículo pré-conformado, pressão da família, né? Legislação. Então, acho que essa é uma dimensão para a gente tentar entender. Temos uma precariedade absurda, mas a própria instituição na sua natureza, limitadora. Eu gosto de pensar a ideia de formação, e aqui eu vou citar textualmente o Teodoro Adorno, o filósofo Teodoro Adorno. Formação é o processo de autodeterminação consciente. Então, ninguém forma o outro, as pessoas se formam. O máximo que eu acho que a escola pode fazer, isso mesmo tendo sido professor escolar e formando ainda professores, lançar algumas sementes para que as pessoas façam com essas sementes um jardim, se elas quiserem. Mas essas sementes podem levar ao nazismo, falei agora há pouco, né? Então, isso, da dialética da escola, né? E por isso que eu não gosto, não estou te criticando, por favor, Roberto, mas eu acho que a ideia de uma educação emancipatória pela escola, a ideia de emancipação só pode existir numa sociedade que se emancipa. Uma sociedade como a nossa, que é da vida danificada, não é a escola que vai emancipar. É impossível. Não são as práticas de educação do corpo que vão emancipar. A emancipação é um conjunto de coisas que tem que acontecer juntas. Ela tem que ser econômica, tem que ser política, tem que ser sexual, tem que ser racial, tem que ser... Então, eu não gosto desse rótulo particularmente. Agora, quando você fala da precariedade da escola, eu queria fazer só um elogio aqui. Todo mundo sabe da precariedade da escola e todo mundo sabe da precariedade dos museus públicos, todo mundo sabe da precariedade que é um país chamado Brasil, né? Não sei se é melhor ou pior que outros, eu posso dizer que é melhor que vários e pior do que alguns. Mas o que as pessoas estão fazendo nas escolas são coisas incríveis. Professores e professoras escolares. Então, a precariedade ela não é exatamente um argumento para dizer que não pode acontecer coisas nos limites dessa instituição de conformação que é a escola, né? Então, acho que não é uma boa, não é um bom problema. Eu preferia que os professores, até porque eu sou professor quase aposentado, hein?
Eu preferia que os professores ganhassem mais, ganhassem melhor, tivessem uma carreira decente, tudo isso que nós não temos, mas ainda assim as pessoas fazem coisas incríveis. Para finalizar, o mesmo Theodor Adorno, que é um filósofo marxista, ou a Hannah Arendt, que é uma filósofa liberal, dizem assim, ó, só é possível educar se for com amor. Por mais piegas que isso possa parecer, o ato educativo é um ato de amor. E aí a Marinel falou bastante das crianças, da educação infantil. Eu acho que é isso que muitos professores estão fazendo, a despeito de material, a despeito de recursos, a despeito de carreiras miseráveis. Então, eu acho que a emancipação está aí, no mundo desse, de ponta cabeça, as pessoas ainda continuam acreditando que é possível educar. Eu acho que tá, eu falei no começo que às vezes eu era otimista. Eu queria só complementar um pouquinho pensando as escolas dos pequenos, né, dos bebês. E aí eu concordo com que a fala do Marcos, principalmente reforçando que existem escolas muito interessantes no nosso país, né? Não podemos homogeneizar. Eu estou falando do campo da educação infantil, né? Mas existem projetos muito avançados que precisavam ser melhores conhecidos, para poder começar a fazer uma mudança nessa formação, desculpa, não nessa formação, nesse discurso mesmo, né, de que a escola, enfim, todo esse discurso que a gente conhece aí, que tem suas razões, não vou dizer que não. Mas no campo dos bebês e das crianças pequenas, existe um avanço muito grande em termos de pensar essa escola, e não como uma escola que a gente conhece, essa que vocês falaram, né, que foi constituída no século XIX, século XX. Então, o que seria realmente essa escola? Que é uma escola que tem que pensar as relações, né? É uma escola que não pensa as disciplinas, mas tem que pensar as linguagens, né? Porque é uma educação onde a criança ainda está se conhecendo, conhecendo os contextos. E um grande elemento dessa escola que tem que ser pensado, está sendo pensado muito, são os espaços. Porque o espaço, ele é um elemento que educa. E eu trouxe essa questão por causa do museu, né? Como se constrói os espaços do museu. Eu sou uma apaixonada por museu, enfim, porque eu acho que é um lugar que guarda memórias, né? Mas eu entrei aqui, eu falei, nossa, que grande, que silêncio, né? Então, o que seria um espaço que abriga os pequenos, que correm, que gritam, que tocam? Eles precisam tocar, eles precisam sentir, né? Então, eu penso que a gente precisa estar olhando esse corpo criança, né? Como que ele se relaciona com esse meio para poder aprender. Eu acho que esse seria um ponto aí para a gente começar a pensar as escolas. E temos muitas escolas que as salas de aulas, que não é sala de aula, que a gente, não é esse conceito que a gente usa com os pequenos, que os espaços são os jardins, os quintais, né? Então, pensar, então, nessa nova geração, como que ela está aprendendo que essa escola do século anterior não dá mais. Não dá mais. Vou tentar. Essa é uma pergunta que surge com frequência nas nossas próprias reflexões, nas aulas. Mas eu só queria destacar 2 elementos aqui. O importante, o Marcos até trouxe a ideia de que esse projeto de escola ele é, de certa forma, recente, essa ideia da escola pública, da escolarização, como nós temos agora, né, em termos de humanidade.
E ele é uma construção humana, portanto, sempre em processo de potencial transformação, né? Um dos elementos é para problemas coletivos, soluções coletivas, né? E a gente sempre nós nos vemos muitas vezes isoladas. Como que eu vou resolver esse problema? Eu tenho muitos alunos, eu tenho, sei lá, violência, etc, etc. X problemas, falta de recursos, como que eu resolvo? Eu, sozinha, não vou resolver. Nós precisamos de projetos, trabalhar no coletivo, projetos coletivos. E mesmo que nesse micro-universo da escola na qual nós trabalhamos, ou da instituição. Também nós não temos a certeza, né, o que é a escola, o que seria a escola perfeita. Quando nós conseguirmos colocar em prática um determinado projeto, nós vamos identificar novos problemas e precisamos constantemente pensar nessa reconstrução, né? Portanto, independente da questão material, a reflexão, esse conflito, né, do que seria, ele vai ser constante sempre. E também o fato de que, como os colegas aqui já colocaram, existem coisas fantásticas acontecendo, e essas coisas fantásticas inspiram outras, geram transformações que muitas vezes nós talvez até não percebamos o alcance, né? Eu gosto muito de uma citação de um pesquisador que é da área da ética, e ele fala assim, olha, a gente tenta isso, e pode ser que nada dê certo, tá? Mas, mesmo quando nós estamos empenhados, quando nós nos comprometemos, quando nós estamos lá inteiras, naquele momento, para enfrentar os problemas com os nossos alunos, com os nossos colegas, mesmo quando nós falhamos, nós deixamos um bom exemplo. Isso é parte da aprendizagem. Mesmo quando nós falhamos, né? Os colegas, os alunos, eles reconhecem. E eles lembram, nós lembramos dos nossos professores e professoras. Ou das pessoas que nos inspiram, né? Nós lembramos, assim, quem foi, a professora tal foi, meu Deus, essa professora é maravilhosa, foi maravilhosa na minha vida. Ela não sabe que eu lembro dela, né? Nunca mais falei, enfim. Mas eu carrego essas marcas. Mudou alguma coisa naquele contexto? Tá? Eu sou lá do interior da escola pública, do interior do Rio Grande do Sul, da escola pública. Mudou aquele contexto, eu volto lá, o contexto está quase o mesmo, mas mudou muito a minha vida, né? E talvez, enfim, né, influenciou a trabalhar com educação, né? Então, eu tento ser otimista, porque a gente tem que fazer uma escolha. Ou a gente vai ser, bom, não dá para fazer nada, porque, de fato, as condições materiais não são as melhores, objetivas, né? Mas eu posso, enfim, tentar encontrar alguns caminhos, mas esses caminhos vão se dar sempre pelo coletivo. Eu acredito nisso. Oi, bem-vindos aqui ao museu. Eu sou surda. Eu sou surda e a Bia é minha intérprete. Sobre o cuidado do corpo, a gente sabe que o comportamento ali do corpo dos surdos é bem diferente, né? Porque nós somos bem menosprezados na sociedade. Nós fomos incluídos dentro de uma escola que nos formou oralizantes e não nos deixaram ter a nossa natureza surda, onde os nossos pais também foram educadores, que tentaram nos educar oralizados e esqueceram de deixar nos expressar através da nossa língua. Então, como que vocês
veem isso, né? O tempo todo, eles tentando educar os nossos corpos surdos de uma maneira diferente do que nós somos, porque nós temos muitas lutas, nós estamos sempre em movimento, mas, infelizmente, ninguém nos ajudou. Sempre fomos educados a ser pessoas oralizadas. Muitos falam que nós somos violentos, mas, na verdade, nós somos reprimidos. Uma coisa bem diferente no momento que nós entramos no ambiente escolar, também fomos bem discriminados ali, porque o tempo todo eles tentaram educar os nossos corpos oralizados e nunca surdos. Com o apoio da nossa família e sempre colocando essa tipologia de educação para a gente e não aceitar os nossos corpos surdos. Sofremos bullying, fomos violentados, o nosso corpo foi surrado, em nenhum momento foi respeitado. E ali participaram pais, professores, instituições de ensino, e o tempo todo fomos reprovados por não saber mudar. Eles não nos deixaram aprender com os nossos pares. E só depois de muito tempo que a gente foi levados para uma instituição onde, enfim, fomos desvinculados de nossa família e de todas as pessoas que tentaram nos educar, né, corporalmente. E hoje eu pergunto, por quê? Por quê? E todo mundo me responde, porque Deus te deu isso. E isso é uma angústia e eu me sinto lesada por isso. E eu tive que me desvincular da educação para poder adquirir o meu corpo. Muitos falam que é a tradição, muitos falam que eram doenças, muitos falam que eram rubéolas, pragas, e que nós somos assim porque Deus quis. O que vocês têm para dizer? Deu para entender? A educação... Thaís. Então, nós surdos, porque nós somos diferentes, né, dos negros, dos gêneros, dos autistas, dos deficientes físicos. Não, porque nós o tempo todo fomos educados oralistas. Thaisa, veja bem, eu acho que uma das coisas que eu fiquei tocado ao ser convidado para essa mesa é justamente essa dimensão que eu chamei de ambivalente da educação. A educação não é algo positivo em si, e, portanto, a educação dos corpos não é algo necessariamente positivo. Nós, na nossa afã de normatizar e normalizar, nós fazemos exatamente isso que o seu relato tão contundente nos mostra. Né? Nós dizemos que as pessoas tendem a um lugar comum, quando, na verdade, nós perdemos de vista as diversidades dos corpos, as diversidades das pessoas, e nós não apostamos nisso. A escola não aposta nisso. Agora eu complemento a resposta que eu tentava dar para a Roberta. A Roberta me enganou agora. Você saiu de lá, foi para lá, eu fui assim. A escola é um lugar de normatividade que expulsa o diferente. A escola é isso.
com tudo que a gente tenta fazer ao contrário, né? E muitas pessoas aqui provavelmente são, a palavra é forte, mas são vítimas de uma prática histórica, secular, de exclusão, em nome de um padrão normal, de um padrão comum, seja na raça, seja na oralidade ou na escritura, seja na definição de padrões corporais. Ou seja, a gente deveria questionar mais, eu acho, na verdade, todas essas formas de tentar enquadrar os outros, né? Sobretudo quem é professor aqui. É o que eu posso dizer, porque não tenho solução. Eu já disse que não tenho solução para nada. Eu posso pensar nessa pluralidade. Sujeito surdo, né? Porque às vezes a pessoa pensa que não tem relação, né? Mas ela falou assim, além do assunto ser pesado, ainda nós não temos direito de ser educados. Educadas. Thaisa, né? Thaisa. Eu fiquei encantada com a sua gestualidade. O que eu vou falar, talvez, enfim, hoje a universidade, todos os professores têm, é obrigatório aprender Libras. É uma disciplina obrigatória na universidade. Eu tive, inclusive, alunos surdos. Tive um aluno que era... ele lia, né, os lábios. E aprendi muito com esse aluno, né, porque nessa relação de educação, eu entendi o quanto não era só a oralidade que era fundamental nesse processo, mas a gestualidade, a maneira como eu expressava o meu rosto, as expressões do meu rosto, na sala de aula de uma universidade, ensinava muito ele, e ele também me ensinava no sentido de estar me compreendendo ou não. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu coloco, de novo, na cena a necessidade dos professores compreenderem a gestualidade corporal. Eu não tenho estudos, assim, eu não conheço estudos sobre o bebê surdo, mas eu tenho a consciência que é urgente pensarmos isso. Tenho visto alguns vídeos sobre isso, né? Como lidar com essa criança que não ouve, né? Com essa relação. Pois é. E são... Então, eles não evidenciam ali o tato, o toque, Exato. mas sim colocam o aparelho auditivo para que eles comecem a reconhecer os sons. E muitas vezes esse sujeito, né, seja ele o bebê, enfim, pode ensinar nessa relação. Lembra que eu falei das relações intrageracionais? Muita coisa relacionada ao corpo, né? Como ele está sentindo isso, como ele está percebendo isso. Eu estou dizendo dos meus devaneios aqui, dos vídeos que eu assisto, porque não é um tema que eu estudo, mas é um tema que me preocupa, porque quando eu acabei a minha fala dizendo que a gente precisa pensar nas linguagens que estão nesses contextos de educação da criança,
você traz com muita força no teu corpo e na tua gestualidade pensar essa linguagem. Como seria esse processo na formação desses professores que lidam com essas crianças surdas. Obrigada pela tua fala. Muito obrigada. Eu só quero complementar que, obrigada, né, pela pergunta, pela contribuição, uma reflexão, e na linha do Marcos, que nós, quando eu digo nós, pessoas que trabalhamos com educação, nós temos que prestar mais atenção na riqueza que a diversidade traz para os ambientes educativos. Nós, talvez no afã, né, nós estudamos muito, nós queremos acertar, e com isso nós queremos apresentar projetos, e nós queremos ter o controle da situação, e nós sabemos, ou nós pensamos que sabemos o que estamos fazendo. E, muitas vezes, nós não nos permitimos escutar, prestar mais atenção nas potências que nós estamos deixando escapar, né? E dialogar mais. Nós não dialogamos muito. Nós não escutamos muito. Isso é uma autocrítica mesmo. A gente faz essa reflexão na universidade, na escola, ou tenta fazer. A gente, e isso, às vezes faz parte de um projeto, e às vezes não. A gente quer acertar, mas a gente não presta atenção. E o diálogo, quando eu falei do diálogo, o diálogo ele pressupõe a escuta. E aqui a escuta, né, que é o momento do silêncio, é parar, prestar atenção. Né? Não estou falando necessariamente da escuta, né? É o olhar, é o parar, né? É perceber gestualidades. E se deixar tocar por essas diferenças. Né? Permitir que isso seja um questionamento, e não algo que a gente precisa encontrar imediatamente uma resposta. A gente tem que se permitir arriscar também, né? E apostar nas contribuições que podem ser muito ricas para nós repensarmos a educação. É isso. Né? Eu acho que tem momentos que nós precisamos parar um pouco. Né? Tem um documentário, bem rapidamente, tem um documentário que é bem conhecido, é Escolarizando o Mundo, né? Já é um pouco antigo, que fala desse projeto de educação, e tem entrevistas assim com professoras, e elas estão genuinamente falando, olha, nossa, eu fiz uma coisa maravilhosa. E quem está assistindo pensa, meu Deus, olha o que ela fez, meu Deus, olha só o que ela fez. Né? Parece que tem uma contradição ali, uma ambiguidade. Ela está falando de algo que, para ela entende como muito bom, mas que, num determinado contexto, não foi tão bom para as pessoas que participaram daquele projeto, ou talvez questionável. Né? E nós fazemos isso muitas vezes. A gente faz e não presta atenção. Né? Eu acho que nós temos que prestar mais atenção. É isso. Bom, pessoal, eu acho que já são quase 9 horas, são 9 horas agora. Eu acho que a gente pode já ir encaminhando, não sei se vocês querem fazer algum comentário final, daí na sequência eu dou uma lidinha de um recado para o pessoal da plateia. Ninguém quer falar nada. Bom, então só queria lembrar que sábado, dia 10, agora, nós vamos ter 3 atividades aqui no museu. Às 16 horas tem a exibição do filme Trava na Pose, Todos os Corpos em Cena. Na sequência, uma mesa com os convidados Luísa Mainardes, Kisha, Majo Farias, Mônica Ferreira e Jaimer Boy Fellini. E depois, às 18h30, nós temos a performance Baile de Malícia com House of Fellines. Eu agradeço de novo aos convidados por terem me aguentado pedindo informações, e as pessoas que vieram numa quarta-feira à noite aqui para acompanhar a mesa. Obrigado.